Olá, muito bom dia! Estamos começando o podcast Doses Milionárias e agora inicia o quadro Ciendo Saudável, o primeiro quadro do ano de 2025. E hoje nós temos um tema que é Emagreciendo, vivendo um estilo de vida saudável. E temos uma convidada, a doutora Patrícia Rosa, que é dentista e e especialista em odontopediatria, que vai falar com a gente sobre esse tema. Esse quadro é um oferecimento da Clínica Ciendo e tem como objetivo promover consciência em saúde. Então vamos começar hoje. Seja muito bem-vinda, Paty. Como você está? Muito obrigada, Polly. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, Paty, eu sei que você não é nascida aqui em Brasília, você tem uma história toda de estudo na sua profissão, na sua área. Hoje a gente sabe que é importante, né, mostrar para as pessoas a vida real, porque a gente está falando sobre estilo de vida saudável, falando sobre saúde, mas por trás, nos bastidores, nós temos pessoas reais. E aí, falando sobre isso, eu acho que é importante as pessoas que estão em casa saberem que a gente hoje, no programa, a gente tem um propósito de falar sobre consciência em saúde. E você, como convidada, você é uma profissional, você é uma dentista que tem uma carreira, uma vida que eu falo que a gente, como mulher, a gente tem que lidar tanto como o papel de ser mãe, o papel de ser profissional, o papel de estar cuidando de várias áreas ao mesmo tempo, mas conta pra gente também um pouco da sua história, onde você nasceu, desde quando você está em Brasília, um pouco do seu lado profissional, por onde você passou. Conta pra gente, Paty. Eu me formei em 2008, na Unesp de São José dos Campos, interior de São Paulo. Aí lá eu fiz mestrado em endodontia, aí eu voltei para São Paulo, fiz especialização de odontopediatria na USP, daí eu fiz especialização de ortodontia também. E tive os meus 2 filhos, né? A Maria Clara, que tá com 7, e o Lucas, que tá com 5. E eu vim para Brasília logo que ele nasceu, então tem 5 anos que eu tô aqui em Brasília e eu recomecei tudo, como se eu fosse uma recém-formada aqui nessa cidade, mas que eu sou muito grata, porque todo mundo me acolheu muito bem, né? E graças a Deus, assim, profissionalmente falando, e nessa missão de vida real, né, de mãe, de conciliar tudo, está dando tudo certo, né? Que ótimo. Então, assim, na verdade, eu imagino que essa trajetória tem alguns momentos marcantes, que é como você falou, faculdade, que você se formou num centro super bem referenciado, e aí você compartilha até um estudo que eu estava conversando com você, o meu irmão também é endodontista. Sim. E eu acompanho e sei como é toda essa trajetória de estudo, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão do profissional de saúde ali do consultório e não sabe, às vezes, os bastidores e essa diferenciação que existe entre profissionais que se dedicaram, que seguiram alguns caminhos. E na sua área de atuação, sei também que você já atua como professora também. Me fala um pouco sobre esse lado dessa atuação, que eu sei que você trabalha com crianças. Como que está hoje esse lado profissional? Qual que é a sua área de atuação maior? Como você trabalha para as pessoas te conhecerem? Eu sempre tive meu consultório particular. Sempre fiz odontopediatria raiz mesmo, né? Você sempre quis trabalhar com crianças, desde o início? Sempre. Desde a primeira clínica de odontopediatria. Uau. Que foi um caos, que foi a melhor coisa do mundo. Eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Até arrepia só de lembrar. E eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu acho que eu não sei fazer mais nada na minha vida do que atender essas crianças, né? Então, você falou que seu irmão é endodontista também, professor. Eu fiz o mestrado em endo, né, que é canal, mas depois eu fiz a especialização de odontopediatria. Então, a minha grande paixão é canal de dente de leite. Então, e aí às vezes o canal dá ou por causa de cárie ou por causa de um trauma, às vezes a criança cai, bate o dente, fratura dentro da raiz ou não, e aí tem que tratar o canal. Então, eu sou especialista nisso também. Então, e também sou especialista em saúde pública, que eu esqueci de falar, e com ênfase a atendimento para pacientes com TEA, né? Que também foi minha paixão daqui de Brasília, né? Então, eu também tenho o consultório dentro de uma escola, e eu também sou odontopediatra de 2 escolas, né? Que vão até o 1º ano.
E uma delas tem muitas crianças com TEA. Então, por isso que acabou que eu me Conta especializei pra gente nisso. o que é TEA. Quem tá em casa, às vezes, não tá sabendo o que significa essa sigla. É o transtorno do espectro autista, né? Então, as crianças com autismo, tanto nível 1 de suporte, 2, 3, eu tenho toda a estrutura no consultório para atender eles com sedação com nitroso, ou com toda essa bagagem de 16, 17 anos de carreira. Eu gosto muito também de atender essas crianças que são mais, para mim, eles são mais desafiadores, e é isso que eu gosto de ser movida por esses desafios do dia a dia. E assim, o atendimento a crianças, ele é totalmente diferente, Sim. né, Paty? Porque, principalmente um atendimento que a criança vai estar exposta à boca, às vezes vai ter que fazer algum tratamento que Sim. as crianças se incomodam mais, né? Sim. Não tem tanta resistência à dor, às vezes, como o adulto. Então, tem toda uma técnica que precisa ser utilizada para que você consiga meio que ganhar a criança. Uhum. E aí, isso envolve, talvez, características que você desenvolve ao longo do processo aí, de atuação, que é essa característica de saber, primeiro, ganhar a confiança da criança, para depois poder atuar. E eu acho que do outro lado ficam os pais, principalmente os pais de crianças, como você falou, que necessitam, né, tem algumas necessidades especiais, eles sofrem muito, acho que no dia a dia, de repente não serem acolhidos nesse aspecto, e eu acho que é muito interessante eles saberem que tem já profissionais especializados nessa área de uma abordagem diferenciada para qualquer tipo de criança, né, Paty? Sim, exatamente. Eu falo para os pais que as crianças não percebem que elas estão dentro de um consultório odontológico, porque eles chegam lá, tem um monte de brinquedos, e enquanto eles estão brincando, eu consigo perceber os sinais não verbais que essa criança, eles me dão a todo momento. Uau. Então, por mais que eu esteja conversando com os pais, eu vou percebendo como que é o estilo de diálogo da família, como que essa criança se comporta. E quando eles menos percebem, a consulta já acabou. Já fiz tudo que eu tinha para fazer, o procedimento. Então, depende do brinquedo que a criança pega. Então, a consulta ela é bem lúdica, né? De acordo com a idade. Então, se ela pega um brinquedo que tem um dente colorido, aí sobre esse dente colorido, eu falo, então vamos ver se seu dente tá colorido, ou vamos colorir o seu dente. Aí eu percebo se ela gosta, se ela não gosta dessa abordagem. E aí eu vou indo no caminho e costuma ser bem tranquilo. As consultas costumam ser bem legais. Porque do jeito que você tá falando, tá me parecendo assim, eu como mãe, né, e às vezes o pai que tá ali no consultório como espectador, é como se ele tivesse praticamente assim numa apresentação, né, de teatro infantil. Sim. Porque é muito isso, porque acaba que você tem que usar muito esse lado lúdico, né? Sim. E aí eu acho que você deve ter desenvolvido técnicas para isso, e eu acho que esse é o grande diferencial, porque pro adulto que vai ao dentista, às vezes ele vai levar a criança achando que ela vai conseguir ter um tratamento com a mesma forma de tratamento do adulto, e não é, na verdade, né? Eu sempre falo isso para os pais. Os adultos têm que ter maturidade para entender que a criança não tem maturidade. Mas ela tem o entendimento de acordo com a idade dela. E tá tudo bem aquele comportamento dela. Então, às vezes a criança tá chorando ou não quer. Mas isso não é um problema. Isso não é um impeditivo da nossa consulta. Mas uma coisa é certa. Que eu sempre falo isso pros pais. E 99% das consultas acontece isso. A criança sai feliz do consultório. Eu falo, se a criança sai feliz, ela volta feliz e a gente continua isso tudo de uma forma, porque ela tem uma vida inteira para ir no dentista. Então, assim, hoje em dia a gente não tem mais aquelas consultas de gritaria, de nada disso. Assim, briga, então, né? Fica quieto. Nossa, se um pai falar isso, eu falo, olha, então vamos combinar o seguinte. Vou te castigar, né? Às vezes fala assim, você vai ter um castigo se você não se comportar. Aí eu tenho que fingir, assim, plenitude, né, no semblante, porque eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, pode deixar que eu dou os comandos pro seu filho. Gentilmente eu falo, por favor, não fala isso, né? Porque aqui dentro ninguém será castigado, né? E aí eu falo, pode deixar que eu me comunico, porque quando a criança fala alguma coisa que não quer, ela também tá me falando alguma coisa que ela quer. Ela também me dá um caminho do atendimento, então é muito legal isso, é muito divertido, na verdade. E quando você fala assim, num atendimento divertido, é claro que a gente, como profissional da saúde, a gente quer como um propósito levar para as pessoas bem-estar, saúde, aí no caso a saúde bucal.
Sim. E trabalhar com crianças dá muito essa ideia de que é sempre muito mais leve, mas a gente sabe que tem uma prática, né? E assim, eu acho que não tem problema a gente dizer ao vivo. Você trabalha em quais escolas aqui no DF? Eu sou odontopediatra da Escola Vila Verde, que fica no Jardim Botânico. Há 5 anos eu estou lá. E da Escola Cabo Frio, Fundação Visconde de Cabo Frio, que fica na Asa Norte. Eu tô lá há 3, 4 anos quase. Então, o seu consultório é dentro de uma escola, ou seja, um espaço onde é mais voltado para crianças mesmo. E, ao mesmo tempo, são muitos atendimentos, a procura é grande. É grande. E aí, nos bastidores, a gente sabe que tem uma mulher real, né? Sim. Que é dentista, que atende crianças, mas que precisa de energia, precisa estar bem, precisa estar plena do ponto de vista emocional, físico. E a grande questão é essa, né? Porque a grande dúvida, e eu vejo que hoje é um desafio para a maioria das pessoas, que é conciliar a vida profissional, a vida pessoal, em casa, no trabalho, e os cuidados consigo mesma, né? Porque às vezes a gente vai colocar ali uma ordem de prioridades e as pessoas estão meio que vivendo uma guerra do tipo sobrevivência. Então, acontece uma circunstância ali inesperada, eu preciso resolver aquele problema e aquilo é você que tem que resolver e você tem, digamos, uma necessidade de estar bem e existe uma necessidade de cuidar do corpo, né? Para que, ao mesmo tempo, você consiga ter essa disposição, consiga ter esse ânimo e essa energia, porque às vezes a pessoa que está de fora, o paciente a família que chega lá e leva a criança para você, talvez ela vai estar sempre esperando uma Paty super, doutora Patrícia Rosa, super animada, feliz, e é comum a gente ver como profissional de saúde, a gente sabe que nem todos os dias nós estamos bem, e às vezes tem pessoas que percebem isso e falam, nossa, mas tal profissional não foi um pouco indelicado, e a gente sabe que às vezes está relacionado a esse outro lado. Então a gente precisa dar atenção, independente da profissão que a pessoa está, é importante cuidar, né, desse lado físico para que você consiga desempenhar o seu propósito, né, no seu caso, que é o cuidado com crianças, mas que mesmo que você já tenha desenvolvido toda uma forma de trabalhar, se você não estiver bem, se você não estiver disposta e saudável, fica mais difícil, né, Paty? Isso é muito curioso, né, porque como o consultório fica dentro de uma escola, e eu sou dentista de escolas, quando eu vou para salas de aula, eu vou como se fosse uma professora dentista, eu falo, oi, eu sou a professora dentista, né, para as crianças entenderem quem é você, porque muitas vezes algumas não me conhecem, né, e aí eu faço educação em saúde bucal, só que dentro da sala de aula. Então eu sento no chão com eles, às vezes eu me agacho, e até mesmo dentro do consultório, nem sempre na primeira consulta a criança quer sentar na cadeira do dentista. E às vezes a consulta ocorre comigo sentada no chão, ou sentada em outra cadeira com a criança no colo da mãe, e tá tudo bem. Então eu tenho que estar com uma disposição física, com elasticidade, com a mente, né, tranquila, justamente para eu poder captar aquilo que a criança precisa, né? Aquilo que eu preciso fazer. Então, a vida real é essa, né? Quando eu entro no consultório, parece tudo muito divertido, tudo muito lúdico, mas por trás disso tudo, realmente, nos bastidores, tem uma pessoa que se concentra, que estudou muito para poder exercer todas essas técnicas, né? Porque tudo isso é técnica. Até mesmo sentar no chão para poder fazer uma simples escovação também é uma técnica de condicionamento psicológico da criança e por aí vai, né? Então, a parte da minha saúde, os meus pacientes que me desculpem, né? Mas não são todos os horários da minha agenda que estão sempre livres para vocês. Isso é importante, né? E é justamente a consciência começa aí, de você entender que para você prestar aquele melhor atendimento que o seu paciente espera, você precisa gerenciar o seu tempo, né? Não vai ser o paciente que vai gerenciar o seu tempo, porque assim, a depender da demanda, você vai ter, e eu vejo muito isso, né? Eu converso com os pacientes e eu vejo muito isso. Ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente, ela falou para mim, olha, ela também é profissional da saúde, tá? Minha agenda tá muito procurada, não dá para eu fazer exercício agora, que a minha agenda tá muito cheia e nesse momento eu não tenho horário. Então, o quanto às vezes
uma luz maior nessa consciência de entender qual é o propósito real. É prestar um bom atendimento? E quem é essa pessoa? Tem energia infinita para prestar atendimento? O quanto ela vai ter que cuidar da própria saúde? E aí eu sei que ano passado, 2024, foi um ano que você, de certa forma, sentiu a necessidade de cuidar mais da sua saúde, do seu corpo. Como é que foi? Como que você estava realmente no início do ano passado? O que te levou a procurar, né, essa atenção maior à sua saúde? O ano passado foi um divisor de águas, né, na minha carreira como um todo, e eu percebi, né, eu comecei a fazer o emagrecendo logo no começo do ano, né, eu comecei a emagrecer porque depois que eu fui mãe, eu descuidei da minha saúde, né, teve todo esse período de pandemia, então eu engordei muito, né, não tava fazendo atividades físicas, estava me dedicando a retomar, né, os atendimentos aqui em Brasília, então realmente eu me descuidei. Mas o ano passado, no final do ano, muitos pacientes que foram no começo do ano e 6 meses depois, eles falaram assim: doutora Patrícia, como você emagreceu, que bonita que você tá. E eu comecei a me sentir muito mais disposta. Consegui me organizar muito melhor no consultório em relação à minha agenda. Então, e conseguiu colocar na minha rotina, né, de levar as crianças para a escola, buscar as crianças da escola, dividir com meu marido os dias que ele vai à academia, os dias que eu vou à academia, quando não os dois, né, juntos também, às vezes na hora do almoço a gente consegue ir. Então, assim, eu comecei a perceber que eu me cuidei muito o ano passado, né, fisicamente falando, e eu tive muito mais disposição em casa com os meus filhos e no trabalho. Então, assim, eu comecei a me sentir muito bem, né, de novo comigo mesma, e isso reflete tudo na nossa vida, né? Me sentir mais saudável, entrar nas roupas que eu gosto, me sentir bem com o meu corpo, né? Isso me trouxe uma questão de organização, assim, muito grande pro consultório também, pra minha vida, né? Então, realmente, ano passado foi um ano muito especial na minha vida. Então conta pra gente, então, pra gente fazer essa retrospectiva, porque a gente tá começando aí 2025, e eu acho que o início do ano é um momento que muitas pessoas esperam para, de repente, colocar em prática projetos e desejos e sonhos que tinham para o ano passado. Falam, não, mas 2025 eu vou fazer diferente, então é um ótimo momento para a pessoa realmente fazer mudanças. Mas conta pra gente, então, voltando um ano atrás, no começo de 2024, você chegou a procurar atendimento para cuidar da sua saúde, sim, mas inicialmente eu acho que você não teve um bom resultado quando você procurou um determinado tipo de atendimento. Como que você se sentiu, de repente, quando você foi a um profissional, foi a uma clínica, decidiu seguir um tratamento e de repente não foi aquele resultado que você gostaria, que foi um atendimento inicial que você teve ano passado? Foi. Quando eu percebi que eu não estava mais conseguindo ter essa disposição toda, eu falei, não, eu preciso me cuidar, preciso emagrecer. Eu tava com dor na lombar. Você tava com quantos quilos? Não sei se você se importa de falar, mais ou menos. Eu cheguei a pesar 84 quilos. Uau! E aí, nessa fase, foi a fase que você tava precisando de ajuda, digamos assim. Sim, porque eu tava com dor nas costas, eu não tava conseguindo render direito, eu tava muito cansada, né? Eu tava muito estressada. Porque eu acho que isso também, não sei, eu acho que baixa uma disposição, tava tudo errado, né? E aí eu cheguei aí em alguns médicos antes, olha, eu preciso emagrecer. E aí eles lotam de, então aqui, olha, toma esse remédio, toma esse outro aqui. E aí remédios, medicamentos que têm como efeito colateral o emagrecimento, mas assim, mais injeçãozinha disso, injeçãozinha daquilo, esse aqui é pra isso, esse é para aquilo, uma fortuna de tratamento, quando na verdade, depois de alguns meses eu olhei e falei, eu não emagreci nada, porque acho que não era isso que meu corpo estava precisando, né? Não era de medicação. E foi justamente no começo do ano passado que eu te liguei e falei, não, Polly, olha, eu sei que você é endócrino, eu preciso de ajuda, mas eu não quero tomar nenhum remédio para emagrecer.
Aí você olhou pra mim e falou, então vambora. E aí foi que tudo começou, né? Mas aí fizemos os exames e tal. E aí eu aceitei a sua ajuda e eu tive essa grata surpresa, né? De chegar na minha meta no final do ano. Quer dizer, bem antes do final do ano, né? Acho que foi mais ou menos em agosto. Eu cheguei na minha primeira meta de peso, de percentual de gordura. E agora, ano que vem, esse ano que vem não, né? Esse ano agora tem mais, né? Exatamente. E assim, eu me lembro, Paty, quando você chegou lá na clínica e realmente teve esse relato de ter, eu acho que gerado uma certa frustração, você buscar um tratamento médico inicial e de repente ter investido em um tratamento que eu costumo falar que não leva em consideração o emagrecimento consciente, porque assim, eu atuo com emagrecimento desde 2011, então tem aí, vão fazer 14 anos que eu tô nessa área. E hoje o meu foco é atuar com o emagrecimento consciente, que é para as pessoas entenderem que existe uma ordem natural das coisas. Porque eu acho que, é claro que é importante a pessoa se sentir bonita, a pessoa tá bem, né, se sentir bem com determinada roupa, e isso é muito legal. Então é natural, e nós somos humanos, é natural que a gente busque esse resultado imediato. Isso não tem nenhum problema, nós temos essa programação, né? A gente fala que o ser humano, ele é voltado para o prazer imediato, para adiantar a recompensa e adiar a dor. Isso é uma programação natural que nós temos, só que como isso não se sustenta a longo prazo, a gente não poderia alimentar esse tipo de coisa. Então, quando você vai, de repente, numa clínica para fazer um tratamento e é proposto como se fosse uma construção de um resultado de fora para dentro, seja do ponto de vista de medicações, e assim, são usadas medicações, lógico, para emagrecimento, mas quando eu coloco, não deixo claro para o paciente a prioridade no tratamento, e antes de abordar, antes de conhecer a pessoa, eu já proponho, vamos supor, uma lista de medicamentos que o paciente vai ter que comprar ou manipular ou tomar na veia, né? Porque aí, falando para o público que está em casa, eles, né, recebem essas indicações aí fora, de antes de estar fazendo a base do tratamento, já falar, olha, mas para você se sentir disposto, você vai precisar da vitamina A, B, C, D, E, até a Z do alfabeto, injetável. E aí, quando você faz isso, não é que está errado fazer isso, mas isso pode gerar o contrário do emagrecimento consciente, que é o emagrecimento mágico, o emagrecimento em que a pessoa pode sim conseguir um corpo mais magro, mas que aquilo não vai trazer junto uma saúde e um bem-estar sustentados, então vai ser temporário. Então, quando a gente fala de emagrecimento consciente, é para a pessoa saber que ele é um processo eterno. Então, às vezes, para as pessoas é difícil ouvir isso, e não é a história que ninguém quer ouvir, do tipo, olha, o seu esforço, o seu cuidado, ele vai ser para sempre. Mas eu acho que está na hora de, em alguns momentos, falar sim a verdade, né? A gente quer, lógico, no primeiro momento incentivar, mostrar que é possível, mas trazer consciência vai sempre ajudar a pessoa, quando ela tiver, de repente, não tendo o resultado que ela gostaria de ter, ela consiga analisar as causas, o que pode melhorar, o que pode ser feito para que ela consiga continuar nesse processo. Então, eu acho que é muito válido o que você falou sobre essa questão de gerar uma certa... um certo investimento, uma certa perda de tempo também. Eu acho que não é só de dinheiro, é perda de tempo mesmo, de energia envolvida num tratamento que não vai te trazer um resultado sustentado. Então, eu acho que a grande diferenciação do emagrecendo, que a gente está falando aqui, que o emagrecendo, para quem não sabe, a Paty está falando dele, que ela fez ano passado. Ano passado, a gente teve o emagrecendo, que foi o formato inicialmente de 5 semanas, né? São 35 dias, em que nesses 35 dias vai ser como um intensivão, né, para a formação de novos hábitos, para uma consciência emocional, uma consciência técnica sobre o processo de emagrecimento, que eu falo que é sobre isso, que é uma visão que a pessoa leva para a vida inteira, como se fosse uma chave que a todo momento
a pessoa pode acessar para que ela consiga continuar tendo resultado. Então, a gente está falando do Emagrecendo como um programa de tratamento em que você vai desenvolver essa consciência e, acima de tudo, ter acesso ao que é científico. Então, eu falo que no programa Emagrecendo, lá na Clínica Sendo, a gente não usa nada que seja inventado ou que seja um medicamento que não faça realmente parte das medicações indicadas para tratamento para emagrecimento. Pode sim ter medicação durante o tratamento, mas é interessante as pessoas sempre se verem como autoras, né, e digamos, as personagens principais desse resultado, que é essa construção, né, desse corpo mais saudável, né? E assim, você consegue lembrar, Paty, desse processo que você vivenciou ano passado, que foram 5 semanas, a gente foi ali até mais ou menos julho, né? A gente começou em junho e foi até julho. De alguma coisa, assim, alguma percepção dentro do programa, ou que você caiu assim como uma ficha para você, algum insight que você teve, porque eu acho que todos que vêm para o programa Emagrecendo, começam um tratamento para emagrecer, já trazem muita coisa que eles já sabem, que eles já experimentaram. Mas assim, você consegue lembrar de alguma coisa assim, de dentro do programa, algum comportamento que você tinha antes e que depois para você foi um aprendizado do tipo, eu achava que tal coisa era importante, na verdade não é tão importante, ou o contrário. E assim, se você consegue lembrar alguma coisa que para você foi um diferencial nessa fase? Nossa, muitos, porque eu já vinha, né, indo às consultas, e aí quando você falou, vai ter o programa 5 semanas, eu falei, nossa, bom, eu vou me dedicar, são só 5 semanas da minha vida, eu vou tentar fazer tudo o mais certinho possível. Mas uma das chaves principais, que inclusive foi o troféuzinho, né, que eu ganhei, para quem não sabe, eu ganhei um troféu do formato de uma chave dourada. Do programa. Que tá em cima do meu piano, no lugar de destaque na minha casa, né? Porque toda hora eu passo e vejo aquele troféu brilhante, que é aquela chavinha, que foram as chaves de mudanças comportamentais do dia a dia. Então, essa parte do exercício físico tá atrelado na minha rotina, eu achava que eu fazia certo. Mas, na verdade, eu não eu tinha muito daquela autossabotagem. Então, assim, não, eu tô indo na academia, mas aí eu tô indo com preguiça, eu não tô fazendo o aeróbico o suficiente, eu não tô aumentando as minhas cargas direito, porque eu tô com medinho do meu músculo ficar doendo depois, né? Então, assim, eu tô indo, mas eu não tô fazendo direito. Então, é aquele o básico bem feito que você sempre fala. Então, a minha refeição tá certa mesmo? Ou eu coloquei alguma coisa aqui que eu não deveria ter colocado. Porque eu acho que não é que eu não deveria ter colocado, mas é que aquilo não vai me fazer falta e aquilo não vai me fazer bem. Né? Então aí eu penso, sim, realmente não deveria ter colocado uma batata frita, por exemplo. Não preciso, não quero, não vai me fazer bem. E por que eu coloquei no meu prato? Então hoje em dia eu não faço mais essa autossabotagem. Eu olho para aquilo e falo, não vou comer. Eu não vou comer porque eu não quero, porque eu me amo. Então eu acho que é uma questão de amor próprio, a gente se cuidar e cuidar da saúde, né? Então assim, eu quero cuidar de mim, né? Eu quero me amar, eu quero fazer na minha academia do jeito certo. E aí, quando eu comecei a perceber durante o programa que da primeira para a segunda bioimpedância, eu tive um resultado assim, gigante, porque eu fiz tudo certo. Eu falei, não acredito, meu corpo tá respondendo aos estímulos. Então, foi a primeira grande mudança, assim, né, na percepção de que nossa, uma chave mudou no meu cérebro. É só eu fazer o que eu tenho que fazer, né? Como que é? Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito, Simples assim. E eu me lembro muito bem, e quando você chegou, e eu me lembro que você falava assim, olha, não tem jeito, eu não emagreço. Até porque você tinha passado por essa experiência de ter ido a uma clínica, na clínica passaram vários remédios para tomar lá na clínica mesmo. Então você fez todo um tratamento na clínica e não emagreceu 1 grama. E aí eu me lembro que você falou assim, olha, a impressão que eu tive, eu falei assim, eu tô vindo aqui, mas eu já sei que eu não vou conseguir emagrecer, mas eu vou vir, né, pra ver, tentar e tudo. Então, num primeiro momento, você ter a consciência disso, igual você falou, bom, e é o que eu vejo de muitos pacientes, que eles têm a capacidade de emagrecer, mas como eles não têm a consciência, igual, por exemplo, você fala de uma batata frita, ou de um doce, um brigadeiro, às vezes no dia a dia, na rotina, quando a pessoa tá sozinha,
ela não acredita realmente que faz diferença ela não comer aquele brigadeiro, ou que, talvez uma pessoa que comia 5 brigadeiros, ela reduziu para 3, ela já acha que isso é necessário para alcançar um grande resultado. Então, ter uma vivência nisso, porque cada um tem uma história, e eu imagino assim, que é como eu falei, às vezes vem a pessoa, dependendo da família, dos hábitos anteriores, a pessoa faz uma pequena mudança, mas ela ainda não tem a consciência do que o corpo dela necessita para emagrecer. Sim. Porque não é sobre, de repente, fazer o que uma nutricionista falou, ou sobre o que você acha que você deveria emagrecer. É sobre entender que o seu corpo tem uma sabedoria, e ele tem, individualmente, cada pessoa tem esse metabolismo que de alguma maneira vai responder, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que o corpo quer, e a gente busca desvendar isso. E aí é o que você falou, dentro disso entra essa consciência emocional, que eu digo que é o que mais é relevante para o processo de emagrecimento, e é isso que a gente vivencia na primeira fase do emagrecendo, que são essas primeiras 5 semanas, que é desenvolver essa ideia de que, na grande maioria das vezes, a falta do resultado, ela vem desse padrão de autossabotagem. Então não é nada grave ou muito alterado que está acontecendo nos seus hormônios que está impedindo de emagrecer. É o simples processo de autossabotagem que nós estamos vivenciando em todas as áreas da vida, e no emagrecimento não é diferente. Então, depois que a pessoa coloca luz nisso, ela percebe, nossa, e a ideia é, durante essas primeiras 5 semanas do programa, levar cada pessoa a desenvolver essa consciência de cada uma pessoal a respeito desse processo. É começar a olhar e enxergar de forma diferente tudo o que viveu até agora. E aí, assim, diante, digamos, dessa luz, a pessoa pode decidir mais conscientemente o que ela quer. Uhum. E como a grande maioria das pessoas realmente quer estar saudável, quer estar mais bonita, quer estar mais magra, fica mais fácil quando você começa a entender esse processo que a gente fala, que é a consciência técnica também, Sim. que lá na clínica, a Adriana Bonadio, que é a nossa nutricionista, participa desse processo justamente com um pilar fundamental, que é a alimentação, justamente para mostrar para as pessoas que existe uma lógica, né? Porque pegar uma dieta no papel e seguir ali é fácil, entre aspas, né? Mas na prática, você entender o porquê que no café da manhã, o ideal é que você não pule o café da manhã, que você não fique muito tempo sem comer, determinados alimentos precisam ser incluídos, e não é só sair retirando, né? Porque às vezes a pessoa não está emagrecendo, aí ela tira um alimento ou uma refeição. Não estou emagrecendo ainda, vai tirando. E que o processo de emagrecimento muitas vezes é incluir outros tipos de alimentos. Sim. Então, quando a pessoa vai entendendo como o corpo funciona, fica mais fácil ela levar adiante, porque conseguir levar 2 semanas, até 3 semanas, uma dieta que não tem muito sentido ou que você não entende, é possível. Mas levar constantemente, né, um padrão de dieta, e aí é onde entra as nossas ferramentas, né, do programa Emagrecendo, que as ferramentas, a gente sempre falava sobre a principal, que é a consciência, depois sobre o domínio próprio, que é justamente você entender o quanto é importante você desenvolver essa capacidade de dizer o que o seu corpo vai fazer, e hábitos, né, porque essas primeiras 5 semanas do programa é justamente para fazer esse treinamento em hábitos, que é um comportamento. Então a gente fala das ferramentas, e a gente fala também de todos os pilares do emagrecendo, que é o que é básico para o emagrecimento, que a gente sabe hoje que está dentro aí da medicina do estilo de vida, que é a alimentação, que é o exercício, que é o sono, que são as emoções, relacionamentos. Então a gente acaba trabalhando nessas 5 semanas de forma muito mais intensiva para trazer clareza do quanto, por exemplo, as suas emoções, que tem a ver com os relacionamentos que você desenvolve com outras pessoas, estão ou podem estar te sabotando nesse processo. Uhum. Então você começa a entender, e se você entende, você consegue decidir. E aí, eu vou continuar permitindo que a minha emoção atrapalhe o meu objetivo? Eu posso continuar permitindo isso, ou eu posso trabalhar isso e ter clareza de que é possível vivenciar, e aí é o que eu falo sempre dos pilares, assim, além dos pilares, dos princípios, que é realmente o apoio mútuo, né? Fazer o que tem que ser feito, foco no resultado, agir pela decisão e constância, né? Então a gente costuma falar muito sobre essa constância Sim. durante o programa, né? Justamente por quê? Porque fazer
por um dia, por uma semana, pode ser mais simples, mas manter essa constância é que vai te trazer o resultado garantido. Aí eu não sei se desses princípios, Paty, o que você lembra? Tem algum deles que te marcou mais? O que você lembra do Emagrecendo? Não, todos esses. O agir pela decisão, só o fato, o que foi assim realmente surpreendente foi que todo esse processo do emagrecendo, ele realmente me fez pensar sobre tudo, sobre as emoções, o que essas emoções estavam refletindo no meu comportamento. Então, quando eu vou à academia, como que eu estou me comportando, quando eu faço o meu prato, como o meu planejamento das refeições. Então, ter essa consciência do planejamento, das emoções, das atividades físicas, da alimentação, do apoio mútuo, isso realmente foi muito importante. Principalmente, acho que a parte do apoio mútuo, né? A Adriana foi uma queridíssima comigo, porque Adriana Bonadio, que é nossa nutricionista lá da Ciendo. Ela mesma. Às vezes eu mandava uma mensagem pra ela e falava: Adriana, eu fiz tudo errado hoje, tudo errado. Eu comi o que era no café da manhã, no lanche da tarde, eu comi o jantar no almoço e comi o almoço na ceia. Dela, mas Patrícia, espera aí, o que foi que você comeu? Eu comi salmão, eu comi uma salada, eu comi uma fruta, e aí o pão que eu tinha preparado pro lanche eu comi no almoço, daí um pão que não é pão, né? Que é o pão da receita que ela passa. Dela, exatamente, que vai psyllium, vai ovo, farinha de linhaça, umas coisas assim, que fica super gostoso, que se faz na frigideira. Falei, aí eu fui levar ele de lanche, acabou que eu almocei ele, eu fiz tudo errado. Dela, mas Patrícia, olha o que você comeu, né? E tá tudo bem, e tá tudo certo. Então, assim, às vezes também tem essa, assim, eu me cobro muito pra ser o mais perfeito possível, mas a gente tem que, eu também, foi uma coisa bem consciente de eu lembrar que eu estava fazendo certo, né, na verdade. Eu estava me cuidando, eu não estava fazendo tudo errado. Porque essa é a vida real, né? De trabalhar, ter os filhos, me cuidar, planejar a minha alimentação, planejar a alimentação deles, né? Da casa como um todo, do consultório. Então, juntar tudo isso, de repente, é aquela coisa de equilibrar os pratinhos. Aí eu olhava aquilo e falava, eu fiz tudo errado. Mas aí, na verdade, não tá errado. Tá tudo bem. Eu comi as 2 frutas do dia, bebi 2,5 litros de água do dia, né? Então, assim, ter essa consciência sobre a minha saúde, realmente o emagrecendo me trouxe, assim, brilhantemente, de pensar, nossa, hoje eu não tava tão bem. Eu me sabotei, eu vou me auto-sabotar. Daí eu sabia que eu já estava me auto-sabotando. Eu falei, eu sei o que eu estou fazendo comigo, porque agora é a hora de eu fazer o meu aeróbico e eu tô aqui deitada. Aí eu levantava do sofá, saía correndo, literalmente saía correndo. Falava assim, não, eu não vou me sabotar, eu vou agir pela decisão. Eu decidi que eu vou me cuidar. Então essa também foi uma grande chave que mudou. Eu falei, eu decidi que eu vou me cuidar e eu vou me cuidar. Então assim, porque tem alguém lá, o apoio mútuo, que depois vai fazer a minha bioimpedância e e não vou ter emagrecido, então, ou não vou ter me cuidado, mas não pelo fato só de emagrecer, mas é pelo fato de eu ter decidido me cuidar. Então, realmente assim, essas chaves são importantes. E assim, conta pra gente então, assim, você se recorda assim, de qual foi esse peso máximo que você atingiu e como que tá o seu peso hoje? Assim, o que que mudou comparando? Porque ao longo do programa a gente faz as pausas de revisão, de checagem, né? Que é a bioimpedância para avaliar a composição corporal. Então, comparando aquele peso mais alto, qual que foi a diferença? Como que tá seu peso hoje? O que que mudou? Eu cheguei aos 84 quilos, aí quando eu fui na primeira consulta com você, eu tava com 79. Então, eu tinha perdido acho que uns 5 quilos, assim, aos trancos e barrancos, não sei como, né? Acho que meu corpo falava, nossa, Patrícia, não pesa tudo isso. Então, eu comecei com 79 quilos, quase 80, né? E eu tenho 1,56 m, pra quem não sabe. Olha só. Né? E aí, hoje eu tô com 67 quilos. Uau. Então, foram
Bom, sou péssima de conta, Mais né? de 10 quilos só de gordura. Foi, só de gordura, né? Por isso que eu vou continuar, porque eu quero agora massa magra, né? Então, assim, foram mais de 10 quilos só de gordura mesmo. E para quem às vezes achava que não tinha mais jeito, né? Que nada que fizesse emagrecer. Então, o legal é você falar sobre esse aprendizado seu, porque eu vejo que muitas pessoas estão nessa fase. Então, assim, olha, eu não tenho jeito, eu como muito pouco, eu me exercito e eu não emagreço. Então, o legal é de, assim, eu costumo falar assim que o nome emagrecendo é até para trazer tanto a questão da consciência, quanto também a ideia de um processo contínuo, que diariamente você vai emagrecer. Porque a pessoa que, por exemplo, quer eliminar 3 quilos de gordura num mês, ela tem que pensar que ela, em média, teria que perder 100 gramas todo dia, né? É aquela claro que coisa, isso todo não dia conta, né? Todo dia conta. Não é um processo linear de todo dia você perder a mesma coisa, mas é fato que nas últimas 24 horas, ou você engordou, ou você emagreceu. Dificilmente você vai estar num ponto de equilíbrio de que em 24 horas você exatamente consumiu, ingeriu as calorias que você gastou. Então, no final das contas, você sempre tem uma resposta. Às vezes a gente não tem acesso a essa resposta no corpo, mas o fato é que ontem ou você engordou ou você emagreceu. E a ideia é que a gente esteja nesse processo contínuo de criar um emagrecimento. Então, assim, talvez de 10 gramas, que seja na pessoa que já atingiu uma fase de manutenção, que ela continue emagrecendo todo dia 5 gramas, 10 gramas, mas não engordando. E sabendo que esse é um processo contínuo, isso é legal a pessoa também ter a consciência de que quando ela vai checar o resultado dela, fazer a bioimpedância, ela não se vê num processo assim de caos, porque tem gente que fala assim, nossa, eu me esforço e não emagreço nada. Então o legal é você estar consciente e sabendo que aquele resultado refletiu algo real, não foi uma coisa que, digamos que a pessoa não tem jeito, né? É ruim a pessoa estar nessa sensação de nada do que eu faço dá resultado. A pessoa que está pensando isso, que nada do que ela faz tem resultado, ela não vai ter motivação para ir para academia, ela não vai ter motivação para cuidar da alimentação. Então ela precisa passar por um processo em que ela consiga fazer o que o corpo dela pede, então não é o certo nem é o errado, é o que o seu corpo pede. Exatamente. Checar o resultado e ver se é isso que ela quer. E aí, você consegue manter? E que eu mostro para a grande maioria das pessoas que estar com peso saudável não é essa dificuldade toda, porque aí depois que você coloca em prática, e o legal da Adriana Bonadio, que é nossa nutricionista, é que a alimentação dela é muito prática, então não é nada de mirabolante, nada que você vai ter que comprar os produtos e mandar importar de outro país para poder você ter resultado, e aí você simplesmente faz, você tem alguém que está olhando para você, conferindo esse seu resultado e te dando feedback. Então, assim, você decide no final se você vai manter ou não, mas a grande maioria das pessoas fala, nossa, é muito mais fácil, eu não precisava fazer tudo aquilo, às vezes a pessoa tinha mais trabalho antes, não tinha resultado, e passa a fazer menos e começa a ter resultado. E isso aí chama-se o quê? Consciência, porque a partir do momento que a pessoa tem consciência, é como se fosse a chave que ela precisava para transformar o processo num processo mais fácil e, quem sabe, mais prazeroso, porque eu falo que é um desafio para mim, como profissional que atua com o emagrecimento, mostrar para as pessoas que a alimentação, por exemplo, ela pode ser saudável e prazerosa ao mesmo tempo. Porque isso, para o mundo, para a maioria das pessoas, isso não é real. Do tipo, não é possível. O que é prazeroso é só o que é. Verdade, a maioria das coisas mais palatáveis, mais gostosas, elas são muito calóricas. Isso a gente não vai mentir e dizer que não é assim. Mas é possível você se acostumar com uma alimentação saudável, que faz bem para o seu corpo, e que ao mesmo tempo você tenha prazer em comer. Então, a grande maioria das pessoas ainda não conseguiu acessar isso, né? Então, eu falo que no Emagrecendo a gente tem também um plano nutricional individualizado, justamente para que você tenha em casa um cardápio que seja o básico que você às vezes já costuma fazer, com alguns ajustes. Então, você vai entender por que desses ajustes, e principalmente nesse ano de 2025, a grande mudança foi que a gente ampliou, além essa primeira fase, que são a mais intensiva, que eu falo assim, que qual é o objetivo do emagrecendo? Geralmente a pessoa que entra num processo de emagrecimento, ela quer resultado rápido. Não adianta eu falar que, vem aqui que eu vou cuidar da sua saúde, um dia você vai ficar saudável e bonita. Não, a pessoa ela tá cansada, ela quer um resultado rápido. Então essa primeira fase é justamente para a pessoa emagrecer numa intensidade maior,
vai fazer a checagem de bioimpedância com mais intensidade para ter um resultado de até 7 quilos de gordura, a depender da fase que a pessoa está, em que ela vai perder inicialmente. Mas é importante, agora, a partir de 2025, a gente está vivenciando uma segunda fase, que é a fase de, se não tiver atingido a meta de peso saudável ainda, atingir essa meta e consolidar esse peso novo e os hábitos saudáveis. Então, o programa Emagrecendo começa agora no dia 20 de janeiro, vai até agosto, e o objetivo é justamente passar por essa fase inicial mais intensiva, consolidar os hábitos, e a pessoa, depois desse processo, ela vai ser muito mais fácil. Eu costumo falar assim, bom, se a meta individual, para todos os pacientes, é importante ter uma meta de peso, né, que a pessoa se estabeleça junto com a ideia de ter um peso saudável. Ao longo do processo, chegar nessa meta, então a gente não quer conversar, não quer negociar até atingir a meta. É o que eu costumo falar para as pessoas, olha, se acontecer alguma coisa na sua vida durante o programa, mudar, viajar, nada vai justificar você não atingir a sua meta. Entendeu? Não tem negociação. E aí entra aquela frase, né, Paty? Não sei se você tá lembrada, desistir não é uma opção. Exatamente, desistir não é uma opção. E viajar e desafios, eu acho que eu sou a pessoa que eu mais posso falar sobre isso, né? Porque eu viajo muito, eu tenho minha rotina é bem assim, bem, não é intensa, né? Com crianças, e com essa muitos parte eventos social, sociais. Gente, a Paty, ela sai muito. Eu vejo o dia a dia dela, eu falo, da onde vem tanta energia? Trabalhou segunda a sexta, o dia inteiro, e chega no final do dia, vamos sair, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar. Então, é muito intenso, não é uma pessoa que fica parada, né? Eu descobri que e aí nessas viagens eu descobri todas as saladas Caesar do país todo, de todos os restaurantes. Que dá pra adaptar, né, Paty? Você não precisa ter todas as férias ter ganho de peso. Toda vez que, sei lá, sai, engorda. Não necessariamente você precisa deixar de ter o prazer do social e ao mesmo aliar com o seu objetivo físico, né? E isso que você falou enfim, da alimentação e da rotina, eu consegui, de churrasco. O churrasco é super tranquilo hoje em dia pra mim. Antes eu me apavorava muito. Hoje em dia eu acho ótimo, que vai ter um monte de proteína. Eu escolho as carnes mais magras, levo a salada, eu procuro caprichar na salada. Então, uma salada bem bonita, assim, e todo mundo come a minha salada. Olha só. Que antes os meus amigos não comiam, mas aí hoje em dia eu levo a salada e todo mundo come também. Por quê? Porque ficou bonita, né? Ficou gostosa. E aí eu acho ótimo que a proteína já tá lá. Mas, Paty, isso aí é a essência. É o que você tá falando de um dos princípios do programa, que é o apoio mútuo. O apoio mútuo, é claro que durante o programa você vai ter ali a Adriana, você vai ter a minha participação como endocrinologista para te apoiar, né? Mas o fato é que é fundamental, e eu vejo essa diferença nos pacientes que alcançam o resultado e mantêm, quando as próprias pessoas que estão vivenciando o processo de emagrecimento, elas conseguem de alguma forma influenciar e apoiar as pessoas com quem ela convive, seja familiares ou amigos. Então isso é muito legal, porque a pessoa vê que você está fazendo e que você não está triste, e que você está animada, que você continua saindo, que você continua tendo a sua rotina. Então você não tá aquela pessoa chata que virou fitness e chata. Você tá aquela pessoa agradável de sempre comendo salada. E aí, de repente, inconscientemente, né? Porque as pessoas ainda não fizeram emagrecendo, elas não estão tão conscientes assim, elas estão comendo sua salada também. Então isso que é o legal. E quando você faz isso, você acha que você está ajudando as outras pessoas, mas na verdade você está ajudando a você mesmo, porque você vai conseguir manter um processo quando as pessoas que estão ao seu lado também já mudaram. Então isso é muito legal. Então eu acho que isso é muito válido, e eu costumo falar assim que a gente criou um protocolo, e nesse protocolo ele envolve essa checagem, né, de fazer pausas. E eu sei que o que leva a pessoa a ganhar peso, se a gente de alguma forma não quebrar o que levou a ganhar peso, a gente não vai quebrar essa tendência de voltar ao peso anterior. Então é importante entender, qualquer pessoa que chegou num peso mais alto, ela percorreu um caminho, e você de alguma forma tem que quebrar esse caminho, porque senão você vai voltar. E uma das coisas que a gente quebra é essa coisa assim, tipo, eu fiz tudo errado, então eu não quero nunca fazer uma bioimpedância.
porque é um desafio, sempre vai ser. Eu faço minha bioimpedância a cada 3 semanas. E, cara, eu fico tensa. Se eu pudesse, eu falasse, cara, me dá mais um tempinho aí pra eu fazer. Mas é a consciência de saber assim, isso é um protocolo. Né? E não foi um protocolo que é mágico. Não, é porque é fato. Os estudos comprovam que o fato da pessoa estar sendo avaliada, estar sendo checada, ela vai restabelecer aquele comportamento que às vezes ela perdeu nas últimas 3 semanas e tá tudo bem. O problema é que às vezes a pessoa não entende a importância disso. Então, a partir do momento que isso vira um hábito também, que a pessoa passa... Nossa, é igual medir pressão. Eu falo para os pacientes assim, você vai no consultório de um cardiologista, se você chega lá e sua pressão tá 20/10, o cardiologista não vai falar, tá tudo bem, vê se volta depois, abaixa essa pressão, dá um jeito aí. Não, ele não vai se conformar e você vai entender o porquê dele não se conformar enquanto você tá com a pressão alta. E o emagrecimento é a mesma coisa, o endocrinologista, ele não vai se conformar enquanto você tiver com um peso que não tá saudável. Ele não vai deixar de criar estratégias para você até você alcançar esse peso saudável. Então, por isso que eu falo que até chegar na meta é inegociável. Depois que você chega, e aí assim, igual você, que a gente traçou uma meta e você chegou, bom, é você primeiro sentir quem é você agora, o seu corpo de agora, e você vai agora conseguir dizer se você vai continuar. Porque antes é muito fácil você falar, mas não dá porque você não chegou, você não sabe o quanto bom é. Então você precisa chegar lá para você fazer o seu depoimento pessoal do que é isso para você, e aí fica muito mais fácil você manter. Agora a pessoa que nunca chegou, ela cria uma ilusão de que é muito difícil e que para ela não tem jeito e é mais fácil ela desistir. Então por isso que eu gosto de fazer o programa, e aí eu falo que o programa Emagrecendo, hoje ele tem esse objetivo, que é justamente a pessoa alcançar essa meta de peso saudável, ela manter, entender que é possível chegar nessa meta, então não tem essa opção de você ter uma meta de peso saudável. E aí o detalhe e a novidade, Paty, desse Emagrecendo é que quem não tiver resultado vai ter o dinheiro de volta. Meu Deus, eu vou fazer de novo. Então, mas é justamente por quê? Porque é praticamente impossível, Paty. Então, assim, o que eu uso no programa não é algo mágico e que funciona para algumas pessoas e não funciona para outras, funciona para todas. Então, a gente criou esse formato, então, para quem está em casa, saiba, pode entrar em contato com a Clínica Ciendo no Instagram, @ciendoendocrinologia, ou então no telefone 61-3345-0175. O programa Emagrecendo vai começar dia 20 de janeiro, então são poucas vagas e existe uma condição especial até o início da semana que vem, para você que quer entrar, e é uma garantia que a gente tem. Essa segunda fase do programa Emagrecendo desse ano, ela veio com essa garantia de que ou você emagrece ou você tem o seu dinheiro de volta. A gente estabeleceu, lógico, as condições, o protocolo, justamente porque a gente sabe que ele funciona. Então, as pessoas que querem saber que protocolo é esse, como funciona isso, o porquê de um resultado garantido, a gente vai dizer que não tem nenhum milagre, é um passo a passo que precisa ser cumprido. E aí eu estou aqui para dizer assim, afirmar, né, que depois de tantos anos de atendimento na área de emagrecimento, o Emagrecendo, ele tem evoluído a cada programa, justamente para mostrar para as pessoas que esse é um processo contínuo e real, que não é algo milagroso ou algo assim que antes as pessoas tinham dúvida, porque era um programa de 5 semanas, mas são 5 semanas de forma muito intensiva, mas a maioria das pessoas não entravam porque não acreditavam em si mesmas. Será que eu vou fazer uma grande transformação em 5 semanas? A pessoa, às vezes, já vem frustrada e não acredita nela mesma. Então, o programa agora, com essa duração de 30 semanas, ela vem com essa garantia de ou você emagrece ou tem o seu dinheiro de volta, justamente para você saber o que é real, o que transforma realmente a vida e que você vai ter esse apoio durante todo esse processo. Então, é isso, Paty. Então, assim, quero agradecer a sua presença aqui hoje, afirmar para você que esse é um caminho real, que sempre vai existir esse processo e que lá na Ciendo, eu e o time Ciendo estamos abertos sempre para apoiar você e todas as pessoas que decidiram viver um processo. Porque a gente sabe que no rol do emagrecimento existem, lógico, todos querem um resultado, mas existem pessoas que já acordaram e decidiram viver um processo e sabem que é assim, já meio que alcançaram uma certa luz, mas ainda não encontraram como fazer isso. Então, o Emagrecendo, ele vem para
a isso, né? E eu quero te agradecer a sua participação aqui hoje e queria pedir para você também deixar o seu contato, que você é uma odontopediatra, então a gente sabe que nessa atuação em escolas, com crianças, tem muitas pessoas que também estão carentes de ter uma profissional de confiança e que já tem essa experiência, essa bagagem toda, e aqui o Doses Milionárias, ele é esse canal para conectar pessoas como você, né, a pessoas que estão do outro lado também buscando um atendimento diferenciado. Se você puder deixar o seu contato pra gente. Olha, que agradeço pelo convite de estar aqui com vocês hoje, e que tímida sendo, né? Recomendo a todos que façam o Emagrecendo, recomendo mesmo, né? E o meu Instagram é o @dra.patriciarosa, e o WhatsApp para agendar as consultas é 61991316596, e o meu consultório fica dentro da Escola Cabo Frio, na Asa Norte, na 608 Norte. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço, Paty. E obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. E convido você que está em casa nos ouvindo a entrar lá no nosso Instagram, @Ciendoendocrinologia, e se inscrever hoje no programa Emagrecendo. Aproveitar essa oportunidade, começar o ano de 2025 com o pé direito e alcançar em 30 semanas, com certeza e com garantia de resultado, o seu emagrecimento. Transformar o seu corpo num corpo mais bonito, mais saudável e mais feliz. Uma ótima semana para todos vocês.